Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a nossa conversa nesse final de tarde, início de noite de sexta-feira, iniciando o final de semana. E nada melhor, nada mais gostoso do que falar sobre a poética de Rubem Alves. E a pessoa melhor para falar sobre isso é o doutor Antônio Vidal Nunes, que é o professor da Universidade Federal do Espírito Santo, e que esse é nosso quarto encontro, né, Vidal? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. É o quarto, né? O quarto. Então, Vidal, é uma alegria sempre tê-lo aqui e, né, estamos afunilando, aprofundando Rubem Alves, né? Uhum. Bem-vindo, Marco Aurélio, Santiago, Anete Klein, boas-vindas, Wanda. Eu te agradeço Então, aí pelo convite, a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, né? É uma alegria mesmo assim muito grande poder estar conversando sobretudo sobre o mestre Rubem Alves, né? Uma pessoa que eu sempre tive uma enorme admiração. e eu falava que ninguém melhor, mais conhecedor de Rubem, que vivenciou, não é? Junto com ele que você. Então, a gente, no mesmo tempo que aproveitamos a pandemia, né, que a gente está com esse tempo, né, e também beber um pouco também de Rubem Alves na fonte também, que é você, né? Mas, afinal de contas, né, retoma um pouquinho para a gente quem foi esse Rubem Alves, antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, que é a poética do Rubem Uhum. Bem, o Rubem, eu acho que quase todos já ouviram falar, né? Um importante escritor brasileiro, mas passa a ser conhecido, sobretudo, e a partir do final da década de 60, em outros países, enquanto teólogo, importante teólogo protestante, teólogo da libertação. Então, a religião sempre foi um dos temas assim, que apaixonou muito Rubem. Então, escritor, teólogo, psicanalista, músico, né? Uma pessoa de uma sensibilidade incrível, apaixonado pela vida, apaixonado por aquilo que fazia, né? E vai marcar, antes mesmo de publicar sobre termos os escritos sobre a educação dele, ele vai marcar toda uma geração de pensadores protestantes no Brasil e na América Latina, né? Que a obra dele, a partir do final de 60, foi difundida. Eu estava até vendo um livro aqui que fazia tempo que eu não encontrava, em romeno. Então, mais de 20 países, a teologia dele, o pensamento sobre religião dele, né? Caminhou aí, foi publicado, divulgado em vários países, há muitas pessoas identificadas, e a partir de 90, aqui no Brasil, e de 70, da década de 70, meados da década de 60, 70, a obra dele passa a ser pesquisada também no meio acadêmico. Tanto assim, a obra científica e filosófica dele, como também, vamos dizer assim, a obra poética, né, desse mestre mineiro, desse pensador mineiro. E aí o pensamento dele também vai passando por vários momentos, né? Como na nossa vida nós vamos passando por vários momentos na nossa forma de refletir, de pensar o mundo, o Rubem também, enquanto pensador, e todos ocorre isso, foi passando por vários momentos, né, no seu itinerário reflexivo. Então, o Vidal, as boas-vindas aí para a Grazi, Maria Conceição, Nete Klein, o Marco Aurélio, Santiago, o André, Geraldo Magela.
E é uma alegria sempre estarmos com vocês na sexta-feira à tarde. É muito fácil para o Vidal falar sobre o Rubem. Além de ter muito conhecimento, o Vidal é muito parecido com o Rubem. A Nete Klein está fazendo, eu acho que é um elogio, né, Vidal? Mas deve Mas, ser muito enfim, generosa, muito generosa, muito generosa. como que é, Vidal, essa história de poética de Rubem Alves? Nós conhecemos o Rubem como pastor presbiteriano, né? Como teólogo, que você disse aí, eu acho que, inclusive, a gente pode dizer que ele é um dos pilares da teologia da libertação. Mas e aí, Uhum. ele virou contador de história? Como é que é isso? Olha, Ivonete, na verdade, na minha forma de ver, é, a poesia, a poética sempre esteve em Rubem Alves, mesmo no tempo em que ele era teólogo. Inclusive, ele arrumou muito problema no meio teológico, que tinha toda aquela preocupação acadêmica com rigor da linguagem, né? Porque também no meio teológico tem isso. E o Rubem Alves chegava contando já as suas histórias, fazendo uma teologia muito próxima dessa linguagem poética. Eu me lembro na Inglaterra, uma vez que ele foi falar, então estavam os doutores, todo aquele, e ele chega com uma leveza de linguagem, não é? Falando um pouco daquilo que ele pensava, e o pessoal ficou assim, um pouco perdido, porque ele quebrou um pouco aquele protocolo daquela rigorosidade, porque dentro do Rubens sempre teve um poeta, desde o tempo de juventude do pensador ali mais jovem, não é? Mesmo quando ele falava mais academicamente, mas vez ou outra tinha algo da poesia entrando na linguagem do teólogo, do sociólogo, né, do cientista social. Estava nele um pouco da sensibilidade, ele foi músico, ele lia muitos poetas, ele adorava Nietzsche, ele... Não é? Então essa coisa foi marcando. E chega um determinado momento que ele abandona essa linguagem acadêmica e acaba se tornando, por assim dizer, trabalhando com a linguagem poética, com a metáfora, né? Por que isso? Porque, veja, nós se poderia trabalhar no campo da linguagem, mas a linguagem, né? Há uma preocupação com Rubem em termos desse homem, da sensibilidade, que muitas vezes aquela linguagem teológica que ele usava não dava conta de expressar toda essa sensibilidade. A linguagem é um problema para nós, né? Parece que não. A linguagem poética ela é mais capaz de revelar aquilo que a gente está sentindo, né? As nossas sensibilidades do que mesmo a linguagem científica. É interessante observar, o Rubem dizia que há o homem noturno e o homem diurno. O homem noturno é o homem da razão, das ideias claras. Mas há o homem noturno, o homem da sensibilidade. Né? O homem que usa uma linguagem que é melhor, mais adequada para expressar um monte de coisa que vai brotando dentro dele, que muitas vezes na linguagem cotidiana ela não é capaz de expressar. Né? Então essa era assim a preocupação. E ele diz que a linguagem, geralmente os poetas, é aqueles que percebem as coisas muito antes, é aquele que cria a linguagem, porque o poeta, ele vibra essa linguagem do senso comum, do cotidiano, da mesmice. Quantas vezes nós temos dificuldade de expressar alguma coisa que a gente sente? Quando nós vamos explicar para o outro e jogar os conceitos que nós temos, o outro diz lá, deixa eu ver se eu entendi. Aí fica falando, usando os mesmos conceitos, mas quando ele vai falar o que ele entende por aqui, ele fala, não entendeu nada. Então, muitas vezes, os poetas,
o poeta é capaz de trazer, de expressar naquela linguagem poética, né, esse elemento da sensibilidade, essa coisa do vivido, porque a linguagem do cotidiano nós entramos numa mesmice no uso e isso acaba matando a vida. Então, a linguagem poética é a linguagem não cristalizada, petrificada, é a linguagem que sempre traz assim um novo. Então, o Rubem, mesmo quando ele fazia uso da linguagem, vamos dizer, teológica, científica, havia sempre um poeta que estava ali entrando naquela linguagem, trazendo um monte de coisa nova. Nós mesmos, quando sentimos algo de novo, como que é difícil encontrar palavra para expressar aquilo. Às vezes a gente tenta até essa, aquela, não dá. O poeta, ele tem uma certa facilidade, a linguagem poética, porque é uma linguagem que se liga a esse sentimento, você mexe com imagem, com metáfora, não é? O coração se faz mais presente nessa linguagem. Não é que ele despreza a linguagem científica, mas ele fala que é a linguagem que emerge de dentro dessa potência criadora, dessa potência subversiva que é o mais profundo de nós mesmos, que é o inconsciente. Lembre lá que Rubem Alves também era um psicanalista. E o próprio Freud já dizia, o inconsciente, as coisas que emergem. Antes da gente, enquanto psicanalista, falar do inconsciente, os poetas já sabiam disso, porque tudo aquilo que eles constroem tem a ver com essa dimensão mais profunda, aonde começa a emergir, vamos dizer assim, toda essa dimensão de criação, de significação do mundo, de sentido do próprio mundo. Então o Rubens chegou a um determinado momento que ele acaba rompendo, né? O poeta ganhou um tamanho, lugar nele, que ele já não era mais capaz de conversar na linguagem acadêmica. Aí ele acabou se tornando um poeta do cotidiano, um cronista do cotidiano, falando do vivido. Falando do vivido. Aí tem um pouco do Nietzsche, porque o Nietzsche dizia que a grande razão não é o intelecto, a grande razão é o corpo. Quando o Rubens fala do corpo, ele está reafirmando o que nós vimos anteriormente, é essa dimensão da criação, da imaginação, do afeto, da sensibilidade humana, não é? Que no fundo está na base de tudo. Mesmo um cientista, se ele não tiver imaginação, se ele não for movido por essa força que o impulsiona, não é como dizia Rubens, um cientista sem imaginação é um pássaro sem asa. Mesmo um cientista que trabalha com toda uma racionalidade, ele também é levado pela paixão, pelo desejo, pela utopia, pelo sonho, está ali na base daquilo que ele constrói. Então chega um momento, a partir de 75, por aí, que o Rubens começa a distanciar. Nasce a filha dele, a Raquel, que tinha uma fissura labial, e ele, quando foi no hospital, foi o primeiro a ver a Raquel. E aquela experiência de ver a filha com dificuldade de mamar e a fissura, aquilo deu um impacto nele, que a partir dali ele falou, olha, eu quero viver, sentir a vida em tudo que eu faço e no que eu vou escrever. E começou a escrever história para ela, escreveu lá a Operação de Lili, que conta um pouco, não é? Depois foi escrevendo, e aí ele se torna um poeta, e mesmo a teologia dele, o que ele escreve depois, é dentro dessa linguagem poética. Então estava nele, só foi ganhando espaço na sua produção intelectual, né? Muito bom. Então, só dar as boas-vindas. Hoje nós temos novos convidados, né, e convidadas. Então, as pessoas que eu já falei o nome, eu não vou repetir, mas boas-vindas às que entraram depois, né? Que é a Ivanilda, a Fabiana, a Janine, a Fátima Rocha, acabou de entrar, Catrine, a Cláudia, a Jerusa Salles, a Sandra Mara, Marcenaria, a Elis, o Sávio, a Rosa Ferreira e
o André, né, ele lembrou, um dia nós estaremos aqui falando sobre o grande pensador Vidal. Né? Eu Oh, também tenho essa certeza, o André. generoso, A meu amigo, Heloísa, né? generoso. Então, Generoso ele. voltamos novamente com o Rubem Alves. Então, Vidal, as pessoas gostam de Rubem Alves, mas gostam muito também de te ouvir, né? E André lembra que a arte, a poesia é um modo de conhecimento também. Sim, sim, sem Então, dúvida. é pena que uma hora passa tão rápido, né, É Sandrinha? verdade. Então, hoje, como nós estamos, né, falamos do pensamento pedagógico, da religião em Rubem, e hoje chegamos nesse momento da poética. E aí, conversando com o Vidal, né, nós escolhemos uma poesia, um conto, né? E o título desse conto, que é bem conhecido e que todo mundo depois pode buscá-lo na internet, é O Afogado Mais Bonito do Mundo. Então, Rubem era uma pessoa que era devorador de livros, né? Ele mergulhava no que lia, ele se embebedava nas leituras que fazia, né? Como ele mesmo fala, né? Eu sou um antropófago, eu devoro os livros. E aprendeu isso com o Murilo Mendes. Então, ele ele escolhia muito bem aquilo que lia e aquilo que dava sentido na vida dele, né? E de tal forma que ele dizia que os livros são feitos com a carne e o sangue das pessoas que escreveram. Então, isso é muito forte, né? Depois, ele disse assim, né? Dizia assim, depois que eu devoro os livros, né? Eles deixam de pertencer ao autor e passa agora a ser meu, né? Porque agora eles estão dentro do meu sangue, circulam nas minhas veias. E então é o caso desse conto que eu vou ler para vocês, né? Que é O Afogado Mais Bonito do Mundo. Eu amei esse conto. Então, é um conto de Gabriel Garcia Marques, e o Rubem Alves leu, né? Devorou esse texto, e agora é dele, e agora é meu também. Então, diz assim: é sobre uma vila de pescadores perdida em nenhum lugar. O enfado misturado com o ar, cada novo dia nascendo velho, as mesmas palavras ocas, os mesmos gestos vazios, os mesmos corpos opacos, a excitação do amor sendo algo de que ninguém mais se lembrava. Aconteceu que, num dia, como todos os outros, o menino viu uma forma estranha flutuando longe no mar. E o menino gritou. Todos correram num lugar como aquele até uma forma estranha teria sido, né, um motivo de festa. E ali ficaram na praia, olhando, esperando, até que o mar, sem pressa, trouxe a coisa e a colocou na areia. E para o desapontamento de todos, era um homem morto. Todos os homens mortos são parecidos, porque há apenas uma coisa a fazer com eles: enterrar, sepultar. E naquela vila, o costume era que as mulheres preparassem os mortos para o sepultamento. Assim, carregaram o cadáver para uma casa e as mulheres de dentro e os homens de fora. Era um silêncio enquanto as mulheres limpavam o cadáver das algas e líquens, mortalhas verdes do mar. Mas, repentinamente, uma voz quebrou o silêncio. Uma mulher balbuciou:
Se ele tivesse vivido entre nós, ele teria de ter curvado a cabeça sempre ao entrar nas nossas casas. Ele é muito alto. Todas as mulheres sérias e silenciosas fizeram sim com a cabeça. De novo, o silêncio foi profundo, até que uma outra voz foi ouvida, outra mulher. Fico pensando em como teria sido a sua voz. Como o sussurro da brisa? Como o trovão das ondas? Será que ele conhecia aquela palavra secreta que, quando pronunciada, faz com que uma mulher apanhe uma flor e a coloque no cabelo? E elas sorriram e olharam umas para as outras. De novo, o silêncio foi quebrado. Dessa vez, a voz de uma outra mulher. Ah, essas mãos, como são grandes! O que será que fizeram? Brincaram com as crianças? Navegaram mares? Travaram batalhas? Construíram casas? Ah, essas mãos! Será que elas sabiam deslizar sobre o rosto de uma mulher? Será que elas sabiam abraçar e acariciar o seu corpo? Aí, todas elas que riram, suas faces vermelhas e se surpreenderam ao perceber que o enterro estava se transformando numa ressurreição, num movimento nas suas carnes, nos sonhos esquecidos que pensavam estarem mortos, tudo retornavam. As cinzas estavam virando fogo. Os desejos proibidos apareceram na superfície da sua pele. Os corpos vivos de novo e os rostos opacos brilhando agora com a luz da alegria. Os maridos, lá de fora, observavam o que estava acontecendo e ficaram com ciúmes do afogado, ao perceberem que um morto tinha um poder que eles mesmos não tinham mais. E pensaram nos sonhos que nunca haviam tido, nos poemas que nunca haviam escritos, nos mares que nunca haviam navegado, nas mulheres que nunca haviam desejado. A história termina dizendo que, finalmente, enterraram o morto, mas a aldeia nunca mais foi a mesma. Ah, Vidal, esse poema de Rubem Alves, ele me trouxe e ele traz para a gente, nesse momento de pandemia, nesse momento onde tudo parece sobre cinzas, principalmente assim, eu me colocando no lugar daquelas mulheres lá tratando aquele corpo e toda essa sensação que vem nas mulheres, e eu comecei a pensar em nós, mulheres, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Será que os homens, os maridos, os companheiros, os namorados, eles procuram saber da gente? O que é que a gente está sentindo? O que a gente quer?